Sanches. Eu tava te esperando no estúdio aqui, ô Gutierrez, por isso que eu fiquei na dúvida. E eu louco pra me meter nesse assunto de vocês aí. Porque eu sei que tu gosta, né? E domina, não é só gosta e domina, né? Não, o meu pai também. Meu pai tem um Virtus e ele tá encantado que ele tem um carro grande com um motor 1.0 e que anda mais que qualquer outro carro que ele já possa ter tido. Isso É, é dessa Porque família. tem esse motor aí que vocês falaram. É verdade, é dessa família. A família de motores TSI. A Volkswagen tem isso, né? Exatamente. No Brasil, os motores AP ficaram famosos, né, como sinônimo de durabilidade e de potência. Então tinha lá o Passat GTS Pointer, o Gol GTI, o Gol GTS, e assim vai, que eles eram os motores AP. E agora é a nova família, a família dos motores TSI. Então, legal saber, é bom saber que o pai do Gutierrez tem um Virtus, né, que é o sedã derivado do Polo, né? Então, anda muito e gasta pouco, né, o Guti? Muito, muito. Ele gosta mais de moto, né? Ele anda de moto, mas o carro ele ficou muito satisfeito. Ele ficou impressionado que um carro 1.0 possa ter um motor daqueles. É verdade. E é bem como vocês falaram, é tecnologia, né? Não adianta. Bem isso. Bom, Inter empatou ontem, não é um resultado ruim, mas obviamente a torcida está numa ansiedade por vitórias, né, o Gutierrez? Pois é, né, Guilherme? É aquela coisa, vai olhar o resultado separadamente? Ok, tá levando um empate agora pro jogo da volta no estádio Beira-Rio na semana que vem. Mas se for pensar com o desempenho do Inter somado já a 5 partidas sem vitórias, a torcida do Inter tá bem preocupada. E não poderia ser diferente, né? Realmente é um pouco preocupante o desempenho do Internacional. O Inter ontem jogou muito mal. A gente já tinha elogiado, a gente tava querendo elogiar, gostar do que foi feito no Grenal, razoavelmente bem, de pressionar o Grêmio e de ter um pouquinho de melhora na questão ofensiva. Ontem o Inter voltou a demonstrar essa dificuldade ofensiva, se retraiu demais, tentou bola direta em demasia. Eu que havia elogiado uma espécie de retorno do Patrick a bons rendimentos quando ele fez isso no Grenal, eu já não gostei nada do Patrick ontem. Teve um finalzinho que ele deu uma melhora ali, mas o jogo do Patrick não foi bom, o jogo do Inter não foi bom. E o Aguirre tem responsabilidade nisso, é inegável. Ele até que escalou a equipe que poderia, né, ter feito de melhor, não tinha o Tyson, foi com Bosquilha também não foi bem. E ontem mesmo no Ganhando o Jogo eu conversava com os colegas que essa tentativa dele de Johnny Dourado no time não me agradava, pois deu intervalo, ele foi lá e colocou o Johnny no lugar do Bosquilha. Aí o Inter realmente não funcionou ofensivamente. Ele tenta, e eu entendo, dar um pouquinho mais de consistência de marcação no meio-campo, mas o Inter perde e muito na questão ofensiva com o Johnny junto do Dourado. Eu não acho o Johnny um mau jogador. Ele talvez disputasse e até poderia ser titular, não é uma discussão assim impossível ele ser titular no lugar do Dourado. Mas junto do Dourado, os dois, o Inter perde muito. Uhum. Bom, no final de semana temos rodada de novo do Campeonato Brasileiro, né? E com essa pressão já que começa a bater a porta do Inter, começar pelo jogo do Inter, já que é contra o Juventude, o Inter precisa vencer, até que tem uma condição na tabela, se comparada, por exemplo, ao Grêmio, obviamente muito mais confortável, mas preocupante de desempenho, de últimos resultados sem conseguir vencer, e pega um Juventude que é uma pedra no sapato. E eu não estou nem falando desse histórico que tivemos ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que o Juventude era um problema para o Inter. Eu falo que o Juventude é um problema para os adversários maiores no Campeonato Brasileiro. Bateu o Flamengo, fez frente com outras equipes, bateu o Grêmio. É bem verdade que o Grêmio estava mal já com o final da passagem do Thiago Nunes, mas é jogo que o Inter precisa vencer urgentemente para dar uma respirada, para acalmar um pouco os ânimos e principalmente somar pontos, senão vai começar a beijar ali, ficar próximo da zona de rebaixamento, e a gente sabe que isso é um problema. O Grêmio pega o Fluminense no sábado, o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio é a lanterna do campeonato e já não precisa mais nem explicar a necessidade do Grêmio urgente de uma vitória. O Grêmio ainda não venceu, o Grêmio tem 3 pontos de 3 empates no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu vencer. É urgente que o Grêmio consiga uma vitória e não vai ser fácil diante do Fluminense. O Guti, voltando ainda ao Internacional e a Libertadores, o fato de conseguir um empate fora, a rigor, seria um bom resultado.
O problema é que esse empate é 0-0, né? E qualquer outro empate com gols aqui no Beira-Rio já elimina o Internacional, né? É o pior dos empates, né, Jurandir? Porque o 0-0 não classifica o Inter de qualquer jeito, porque vai para os pênaltis. E a partir do 1-1 da Olímpia. Então só resta ao Internacional vencer. O Inter vai ter que começar o jogo precisando bater o Olímpia. E aquela coisa de, faz 1-0, fica sempre com o perigo de que se tomar um gol, acaba o jogo já com a classificação dos paraguaios. É um resultado bem perigoso. Óbvio, né? Não estou aqui sendo... ficar nessa obviedade de que vencer e não perder, melhor dizendo, lá no Paraguai, obviamente que foi melhor, mas dos empates é o pior que o Inter conseguiu e vai ter que suar para conseguir bater o Olímpia. O Olímpia não jogava uma partida oficial desde 30 de maio. 30 de maio, jogou 2 amistosos no período porque os paraguaios pararam para a Copa América. Se esperava pelo menos uma imposição física do Inter em cima do Olímpia e não foi o que a gente viu. Viu o Inter bem retraído e escapando, viu? Daniel, mais uma vez, 4 grandes defesas e uma outra chance do Olímpia num contra-ataque que o Derlis Gonzalez passou para o Salazar e o Salazar, debaixo das traves, errou um gol. O Inter poderia ter saído até com um resultado pior lá de Assunção. A verdade e o Grêmio pega um Fluminense embalado, né? Um Fluminense que vem de vitória. Exato, Fluminense vem de vitória na Libertadores. O Roger é o técnico. Balançou, mas agora eu acho que vão se acalmar um pouco lá, né? Até, quer dizer, até a próxima segunda, né? É sempre assim no nosso futebol, né? Vida de treinador é assim, né? No Fluminense? Hein? O Roger tá balançando? Agora não, mas há uma semana antes desse jogo tava. Daí ele venceu o Flamengo, deu uma respirada, bateu o Cerro Porteño, agora deu uma respirada. Mas esteve muita gente reclamando dele por algumas escolhas, principalmente colocar um time mais pesado com os caras mais velhos. Ele lançou mão, né, desses experientes, utilizando Nenê, Fred, enfim. Mas ele tem um grupo interessante até. Eu acho interessante o grupo do Fluminense, já tinha feito um bom trabalho o Odair lá, e agora o Roger. Tem seus limites, né, mas é bem digno o time do Fluminense, com uma garotada, né? Que o time do Fluminense é limitado também, não é essas coisas. Exato. Ou são muito velhos ou é uma garotada muito inexperiente, assim. Então é complicado também fazer mais do que ele tá fazendo. E falando em velho e garotada, como é que fica a disputa entre velhos e garotadas aí do Grêmio? Olha, o Filipão, ele, pelo menos no jogo contra a LDU, utilizou bastante garotos e deu o resultado. Não é o resultado que eu digo a vitória, é resultado de desempenho mesmo, de briga, de entrega. Dá para ver que os garotos estão com fome, como a gente diz, no futebol. Mas não dá para também abrir muito mão, né, de caras experientes. Tanto que o Grêmio tenta o Paulinho, não sei se vai conseguir, há um leilão forte pelo ex-jogador do Corinthians, jogou no Tottenham, no Barcelona, estava na China, mas ele quer, claro, agregar um pouco de experiência, até por isso o Rafinha volta e meia tá na equipe, o Cortez também, os zagueiros ainda são os experientes, nem tem como imaginar, né, hoje tirar Jeromel e Kahneman da equipe, esse flerte que ele fez com o mercado de contar com um goleiro mais experiente, agora parece definitivamente ter desistido. Fala sempre no Thuram, que é um cara também com certa experiência, tem o Diego Souza, utilizou o Alisson mesmo com uma garotada à disposição ali para aquela posição. Então acho que o Filipão vai, assim, no meio do caminho, ele vai utilizar alguns garotos, mas ele gosta também dos experientes. Perfeito. O Alisson eu acho que é só porque ele ajuda muito o meio de campo ali, a defesa, acho que ele baixa muito para ajudar. Só por isso aí, acho que em termos de ataque, totalmente negativo. É sempre esse o motivo, normalmente. É isso aí. Guti, até às 11 ganhando o jogo. Valeu, gente, um abraço. Feito Carreto, mês de oferta SESI 75 anos, aproveite grandes descontos nos serviços do SESI, acesse o site e saiba mais.